Fique agora com o Filosofando no Botequim, argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira. E hoje nós propusemos a falar aqui no Filosofando no Botequim. Botequim, o pessoal ainda não se acostumou comigo, né? Botequim é o Facebook. Eu chamo o Facebook de Botequim porque todo mundo escreve o que quer, fala o que quer, fala muita besteira. A maioria das coisas que se lê e se vê no Facebook é besteira, né? Um grande besterol. E quando a gente está no botequim, né? Botequim de beira de mercado e tal, a gente fala muita besteira. E no caso meu, particularmente, eu sempre, quando jovem, frequentava botequim ali em Ipanema, Copacabana, morava em Ipanema, e, a gente bebia muito ali naquela parte do Rio de Janeiro. Não é bem a cerveja, né? Era sem chopp. Na minha época era só chopp, né? E a gente tomava muito chopp, virava madrugada, eu e meu amigo Bill, e a gente levava livros. A gente lia, discutia sobre filosofia, psicanálise, política, muita censura no país, então a gente lia muita coisa em espanhol. E no meio daquela barulhada dos bares, o pessoal bêbado, falando muita besteira e tal, muita gente ficava admirado que nós, dois jovens, né, eu e Bill, a gente conseguisse ler e conversar coisas sérias no botequim. Então, o Facebook é isso, quer dizer, você é um grande besterol, mas tem coisas boas, tem coisas sérias. E daí é que eu resolvi fazer primeiro com Nana Rangel, depois eu quis falar sobre a banalidade do mal em Hannah Arendt, que está gravado, quem quiser assistir, está no meu Facebook. Ela não queria falar sobre nada de mal, ela, né? E queria falar também sobre suicídio, acabei não conseguindo, ela também não quis. E Fernanda, que é também historiadora, né, professora de história, pós-graduada nessa área e tal, e então resolvemos fazer, eu e Fernanda, sobre alguns temas muito interessantes da filosofia. Fizemos Hannah Arendt, sobre e a banalidade do mal, né? Fizemos outros, e também agora resolvemos fazer sobre Maquiavel, que é muito falado, pouco compreendido. Cadê Fernandinho? Fernandinho apareceu. Cadê Fernandinho, que você não entra? O que está acontecendo? Sim, agora a simpatia. Um rosto feminino, bonito, novo, né? Velho aqui falando. Ferreira, eu nem me arrumei. Tá sem som você. Tô sem som? Hein? Ué, o que houve? Você não tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Sou eu que tô sem som ou é você? Não, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. É o meu? Espera aí. Eu que tô sem som, Fernando? Não entendi. Será que eu tô falando e ninguém tá ouvindo? Aí fica chato, né? Porque eu não sei se eu estou falando, porque eu não me ouço, né? Eu não me ouço. Vou ver a Fernandinha de novo. Fernandinha é importantíssima, né, nessa questão, mas eu não sei por quê. Eu também não sei mexer nessa geringonça, não. Eu faço isso para levar alguma informação importante que eu acho, considero importante para as pessoas, mas eu não sei mexer com isso. Hein, Fernanda?
Será que eu que estou sem som, gente? Deixa eu ver aqui se está bem colocado. O som, é o som. Não sei, só pode. Não mexi em nada. Dureza isso, né? Hein, Fernando? Oi, você me ouve agora? Agora eu estou te ouvindo. Ah, então, eu estava falando que eu, além de chegar atrasada, eu não consegui nem me arrumar hoje para participar. Não vou poder ficar até o final, porque eu estou cheia de coisa para fazer, você sabe. Eu conversei com você antes da gente entrar aqui, né? Uhum. E nós estamos aí com uma demanda bem complicada nesse dia, né? Mas você já começou falando alguma coisa sobre o nosso tema de hoje? Não, nada. Estou falando só sobre... eu recebi vários no WhatsApp falando vai ser transmitido aonde, etc. e tal. Pá. E quando eu falo botequim, as pessoas não entendem que é o Facebook, entendeu? Não. E eu vou fazer o quê? Aí eu tenho que explicar, não, é o Facebook e tal. Mas tudo bem. E tem uma ex-aluna, Stefânia Fraga, que diz que terminou ontem, hoje, de ler O Príncipe. Achei interessante, né? Quando eu convidei, ela me deu essa informação. Olha, acabei de ler O Príncipe, de Maquiavel. Aí eu falei, interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas... Aí eu tenho que explicar, não, é o Facebook e tal. Mas por que o som está saindo atrasado? Não, é porque eu entrei na live aqui do Face, tá tudo bem, pode seguir. Então, Fernanda, às vezes uma pessoa, assim, principalmente muito jovem, né? Muito jovem, não, mesmo tendo acabado de ler, etc. A gente dá outra interpretação, né? E isso acontece muito, por exemplo, com romances, com filmes, que você, quando assiste muito depois, você enxerga melhor, porque quando você vê inicialmente, isso acontece com todos nós, né? Você vê, no caso do filme, você vê uma aventura, no caso do romance, né? Você vê uma história, um conto e tal. Me lembra muito, assim, a questão que eu li 12 vezes, né? O livro Vidas Secas, né? Que eu escrevi até sobre, você leu, sobre linguagem, mas, por exemplo, tem um romance que todo mundo fala, né, de Shakespeare, né, que é Romeu e Julieta, que para todo mundo, quase todo mundo que lê, entende uma história de amor. Sim. O que fica é a paixão, tamanha paixão que leva à morte, né? Que leva à morte. Quando o Shakespeare ele está falando de política e um amor que começa e termina em menos de uma semana, né? Tem uma paixão, né, exasperada, tem um casamento maldito, tem uma transa, né? Seria uma lua de mel e tal, e logo em seguida, no outro dia, a morte. Ele dura 4 dias, eu acho, a grande paixão de Romeu por Julieta e vice-versa. Entendeu? Uhum. Quer dizer, e as pessoas se apegam a esse fato, né? E não na questão política que está por trás disso, ou a questão da própria doença, que é a paixão, né? Que você... Claro que é uma época conservadora,
não serviria para hoje, veja bem, mas a questão do ser, o ser em si, serve para hoje. Quer dizer, obedeça a sua razão. Naquela época é o seguinte, obedeça aos seus pais, né? Senão você vai se dar mal. No caso, hoje, as pessoas, por exemplo, elas casam para sempre, aquela coisa toda, por paixão, se apaixonam. Só que a paixão, ela cega as pessoas, a paixão, todo mundo sabe, é uma doença. Você não vive sem paixão, mas você não pode se deixar levar pela paixão. Né? E o que Shakespeare, que está lá nessa mesma época, nós não vamos falar de Maquiavel, Shakespeare quer mostrar isso. Até porque o rapaz ele era apaixonado por outra pessoa e conhece, acho que num baile, ele conhece Julieta. Num baile. A paixão anterior dele vai para o espaço. No baile, né? Ele conhece Julieta e se apaixona por Julieta, aquela coisa desenfreada. Eu acho que o que ele queria era transar com Julieta, porque, né, e tal, eles transam e morrem no outro dia. Né? Claro, a paixão leva à loucura, porque as pessoas comuns, todos nós, eu quero dizer assim, o comum das pessoas é confundir amor com paixão, né? Então você tem que casar porque está apaixonado, né? E aí, geralmente, não dá certo. Né? Pode até parecer certo, não dá certo. Os casamentos arranjados sempre deram certo. Eu ia perguntar isso agora, se você acha isso, né? Porque o casamento arranjados darem certo e... porque é um negócio. Por amor, não. É um contrato, é um negócio, entende? É um contrato. Então, é um negócio, por várias razões, negócio de Estado em geral, né? Assim, você vê quando casou o Dom Pedro com a mulher que veio da onde? Da Bélgica, não? Esqueci do país que a mulher veio. Ela vem e um não conhecia o outro. Nem sabia falar a língua do outro, né? E ela veio toda preocupada, porque como é que ela fala português, né? Ela é europeia e tal. Você disse quem? A mulher de Pedro I? Acho que foi isso. Ela veio da Áustria, né? Leopoldina. Isso. Para casar com um rapaz que ela não conhecia, nem ele a ela. Entende? Esses casamentos arranjados... Mas foi um casamento que não deu certo também, né? Não, aí não, mas ele também, ele não ficou, ele foi para Portugal, ele acaba morrendo novo, não é? Mas quando ele morre, ela já tinha morrido há muitos anos, né? Ela morreu bem no tempo mesmo. Não muitos anos. É um casamento que não deu certo, né, também. Mas aí você pode falar em raridade, porque geralmente é assim, Certamente o casamento do Pedro II com a Dona Teresa deu mais certo, assim, nesse sentido, do que o do pai. Sim, né, sim. Mas veja bem, mas que não foi por paixão. Ninguém casava-se por paixão. Né? Que pode dar certo também. Por exemplo, mamãe casou por paixão, contra toda a família. Se você pegar a história de Romeu e Julieta, só a historinha de amor, né? Porque o que está por trás a gente não vê sempre história de amor. Mamãe tinha 17 anos, né? E se apaixonou por papai, foi deserdada, desconsiderada como filha, proibida que todos os irmãos falassem com ela, proibiu que o pai falasse com ela. Ela só foi ver o pai quando o pai morreu, no caixão. Ela nunca mais viu. Eu sou o neto mais velho e meu avô nunca me viu, nem eu a ele. Okay? Porque era proibido pela minha avó. Não podia falar com mamãe. E mamãe casou por paixão. Deu certo? Não, viveram juntos mais de 50 anos, até o papai morrer e depois ela também. Mas isso é coisa rara. Hoje você casa por paixão, é levado por paixão, e pensa que o paixão é amor. Há uma confusão muito grande, né? Bom, mas o que Maquiavel coloca é que ele vai tratar da questão política. Mesmo naquela peça de teatro que você conhece, que é a Mandrágora, não é?
Mandrágora é uma planta, né? Mandrágora é uma planta do Oriente Médio, né? Ele está tratando de política, embora as relações sejam pessoais, sejam de família, sejam de amor, fidelidade, religião, etc. E tal, papá. Por trás de tudo aquilo ali está uma questão política, ou seja, todos nós nos enganamos, tem gente que se engana porque quer, porque assim, prefere ser enganado e etc. Mas ele mostra que as coisas funcionam, ou para funcionar bem, né, no caso, tem que ser encarada como um jogo. Não pode ser encarado de maneira apaixonada. Né? Por exemplo, nós falamos hoje muito em liberdade. Liberdade, para ele, é a liberdade política, né? Uma liberdade de forma crua, sem nenhum tipo de idealismo. Liberdade era a liberdade de um povo em relação a um outro povo opressor, que pudesse oprimir. Lembremos, eu vou falar isso mais detalhadamente, lembremos que a Itália era uma porção de reinadozinhos, né? A Alemanha também, eles não eram um país. Sim, a Itália só vai se unificar, se eu não me engano, em 1871, século XIX, já. Mas ele lá já lutava pela unificação da Itália. Então, ele achava que liberdade era a liberdade de Florença, a liberdade de um povo. Na verdade, ele queria a unificação da Itália, porque a Espanha era muito forte, né? A Espanha chegou a invadir a Inglaterra, né? A Espanha era muito forte, era o país mais forte da época, do início do século XVI, e a França. A França, ali muito próxima, né? Dominava parte das cidades-estados da Itália, com comércio, etc., mas tinha um domínio político. Quem não era incomodado era Veneza, porque Veneza servia para o mundo inteiro, era um porto que servia ao mundo inteiro. Então, havia liberdade de negociação, não havia maiores conflitos governamentais. Mas Florença, não. Florença é altamente politizada, altamente política, pelo aquele pessoal dos Médici, né? Leonardo de Médici, né? O grande pai da pátria e tal. Mas, quando esse cara morre, é implantada uma república, e aí é que entra Maquiavel. Maquiavel era um republicano, que também pouca gente sabe, assim, pelo menos lê, não entende ou não quer saber, que ele era republicano. Ele não era, o que sempre fala-se dele, como se ele fosse a favor de uma tirania, etc., né? Então, o jogo, Fernanda, para Maquiavel, é um jogo, inclusive, familiar. Esse jogo ele existe na política, existe na família, existe na comunidade. Todos nós participamos desse jogo. Mesmo quando a gente se omite, você está participando. Né? Quando você se omite, é porque você, em tese, está concordando com o que está posto. Eu critico o governo, mas eu não faço absolutamente nada contra, mesmo quando você vota, no caso de uma democracia que não existia na época, não é? Você está concordando. Não existe meio termo, né, nessas questões. Né? O povo que mais fala mal do governo é o francês. Dizem que nós seguimos esse curso, né? Nós também falamos muito mal do governo. Qualquer governo, a gente, em geral, fala mal. Mesmo quando você apoia o governo, você fala mal do governo. Mas o que mais... Já foi feita pesquisa nesse sentido. O que povo que mais mal fala mal do governo é o povo francês, né? E vivem lá muito bem, tá certo? Muda e troca, vai direita, esquerda, centro e tal, certo? Mas as bases do país não mudam. Eles têm uma democracia muito consolidada. É isso que eu ia falar. O povo francês contemporâneo, né, é reflexo de um povo muito aguerrido, que sempre lutou muito pelos seus direitos de voz, de fala, né, de ocupar esses lugares.
Né? Verdade. Então, acho que quando eles falam, inclusive, com muita propriedade, com a propriedade que, inclusive, muitos de nós brasileiros não têm, né? Ou pensa que tem, mas, na verdade, não tem. Verdade, verdade. Mas, assim, mas a mania, né, de falar mal, nós temos. Eu acho que primeiro eles, depois somos nós. Qualquer governo. Mesmo que você seja a favor do governo, você arranja um jeitinho de falar mal, né? Bom, então, o que faz Maquiavel? Por que ele fica na história até hoje se discute Maquiavel? E no mundo inteiro, né, principalmente no Ocidente, mas no mundo inteiro se discute Maquiavel. Primeiro, ele vê a política crua, sem nenhum tipo de sentimento, no sentido... Sem nenhum tipo de moralismo, né, Ferreira? É o moralismo da política. Eu sempre falo... Mas não essa moralidade social com a qual a gente reveste as discussões políticas hoje. Né? Um moralismo diferente, assim. Eu acho que não é hoje, Fernando. Eu acho que foi sempre. Assim, a falta de moralismo, né? Por causa da moral, olha só. Você tem razão, mas olha só. Na época, hoje também, no Ocidente, era moral cristã. Né? Sim. Então, do ser humano bom, não matarás, não isso, né? Amar o próximo como a si mesmo, essas coisas todas e tal, etc. E todo mundo fingia isso, como finge hoje também. Veja bem. Ele é muito atual nesse sentido. Quando, na verdade, que ele fala do enganar é assim, as pessoas enganam os outros e se enganam também. Por quê? Nós nos consideramos bons. A gente se considera bom. Né? Então, ele fala, não existe esse ser humano bom. Existe um ser humano. Né? E é o ser humano e as suas circunstâncias. E no governo, não pode ser diferente. O problema está onde? Está no bom governante, no mau governante. Ele, como ele foi... ele diz que a gente vive de aparências. Ele falava naquela época. Se você pegar hoje, é a mesma coisa. Nós vivemos de aparência. Os governantes também vivem de aparência. Somos humanos. Vestimos a capa do bem, da humildade. As pessoas adoram falar em humildade, né? Mas visamos sempre a glória. Né? A glória ela pode ser coisas pequenas, grandes e tal, não importa. Né? Você quer vencer na vida, que a gente diz, né? Vai se dar bem na vida. Se você for desportista, você quer vencer, você quer ser reconhecido. E hoje, a internet te dá isso. Só que como você não é o que pensa, você idealiza o que você joga na rede aquilo que você tem. Como você não tem nada na cabeça, você joga o corpo. Então, você bate selfie no banheiro, seminua, tentando atrair os olhares, né, com meia roupa, ou dançando. Você quer ser reconhecido, ou seja, você quer a glória. E aí as pessoas que mentem também, né, que enganam você, diz assim, linda, né, olha que maravilha, que beleza, que bom, não sei o quê e tal. Então você se ilude, quer dizer, você se engana, porque na verdade você sabe que não é verdade, e quem está fazendo também isso com você está enganando você, né? Linda, sabe? Se coloca publicamente para poder conseguir a glória. A glória qual é? A de ser reconhecido como pessoa, que é para pouca gente. Infelizmente, a vida é assim, sempre foi assim, né? Ele também tem algo que é assim, que o povo julga o governante pelos resultados. Daí aquela famosa frase que nunca foi dita por ele, você sabe? Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Nunca disse isso, nem pensa isso, certo? Não é isso. Eu anotei isso aqui, Ferreira, para poder fazer essa provocação com você, porque não há nenhum registro, acho que em toda a obra de Maquiavel,
que ele tivesse, né, dito essa frase que acabou se eternizando na história, mas a gente sabe que ele não falou, que ele não escreveu, né, Não. algo nesse sentido, né? E aí é o seguinte, Maquiavel é um cara que ele nasce no final do 400, né? No período de uma transição profunda, né, entre o humanismo cada vez mais latente, né, que veio aí, né, no esteio do Renascimento. E dentro daquele dilema da questão da Igreja Católica, de toda a influência que a Igreja exercia, né? A Igreja Católica foi a grande senhora feudal da Europa, isso é inquestionável, né? E aí, ele não ter dito isso, porque quando eu fiz uma pesquisa hoje, assim, e eu gostaria até que você dissesse se você tem conhecimento disso, se isso é verdade ou não. Ele escreve o Príncipe, né, para um príncipe florentino, que agora me falha a memória, e a partir do momento em que ele escreve, ele ganha o título de historiador. Ele ganha a alcunha de historiador por esse príncipe, eu não sei se isso é verdade, mas, enfim, o que é interessante é a abordagem que ele faz, né, da ética e a relação que a ética exerce com a política. Sim, porque na política a ética é outra. Essa é a questão. Se você levar a ética particular para a política, não vai funcionar. Porque essa ética particular é não mentir, não enganar. Isso não dá para um governante. Não por isso que eu te perguntei no início, vai ser algum tempo atrás, alguns minutinhos atrás, né? Se quando ele escreve essa obra, ele foge desses princípios da moralidade, né? Porque essa ética, né, ela precisa ter uma utilidade. E essa moralidade, ela pode ser medida com base em determinadas ações que sejam úteis a uma coletividade, ainda que fira A, B ou C. Né? Então, será que nesse caso os fins justificariam os meios? Não, aí é a questão das pessoas vão interpretando. Ó, ele analisa, se ele analisa cruamente, se não tem nenhum Deus, se não tem Cristo, se não tem nenhuma égide cristã, ou seja, se não tem o transcendente, não é? Porque essa é a época da mudança, né? Para a modernidade. Se você não tem nenhum extraterrestre, ou seja, se você não tem deuses, é você que tem que assumir as coisas, então daí nasce o humanismo. Não é? O humanismo. Aí você pode citar várias pessoas, como o próprio Shakespeare, que estava falando agora há pouco, tem muita gente desse século XV, XVI, né? Muita gente que vai escrever, inclusive obras de arte e tal, no renascentismo. O que é renascer, né? Renascer é voltar à Grécia Antiga, principalmente a Atenas. É voltar à Grécia e um pouquinho a Roma, porque Grécia e Roma, né? Até porque Roma assumiu a Grécia, né? Durante muito tempo. Então, ao greco-romano. É você voltar não é bem ao politeísmo, mas a forma de ver dos gregos, a própria democracia grega, que nem existia mais, que durou pouco tempo, no caso de Roma, a república. Quer dizer, é você voltar no tempo, pegar essas coisas, colocar no século XVI, certo? Para caminhar sem a moral cristã, que estava sendo imposto na Europa, né, desde o século V, 4 para 5, era uma moral que vai contra todos os princípios humanos. É adoração a Deus, pelo sacrifício que você atinge a glória de Deus, né?
Quer dizer, pelo sacrifício, inclusive físico, né? Pelo sofrimento, é que você atinge a glória dos céus, etc. Quer dizer, ele tira tudo isso, ele faz uma limpeza, né? De todos esse conhecimento, vamos dizer assim, que ele põe em suspenso, em juízos, e vê o homem como ele é. E aí é cru. Se é cru, a moral está no homem, não está mais em Deus. Não existe uma tabela, como tinha, por exemplo, ou tem ainda, as pessoas, tem gente que acredita nisso, né? Os tais 10 mandamentos. Aquilo são regras morais, né? Você não pode trair, você não pode não sei o quê, você não pode roubar, você não pode tal, tal, tal. Que virou motivo de piada para quem pensa um pouco. Para quem não pensa, acredita piamente, claro, né? Óbvio, né? É uma questão de fé, não vou discutir, não entro nessa. Mas, em termos reais, o Maquiavel viu fora disso. Ele falou, bom, a moral somos nós que criamos. A dor, fora da dor provocada pelo acidente, pela doença, entende? A dor que te aflige, vamos dizer, mentalmente, diríamos hoje, né, psicologicamente e tal, todas as dores é você que cria. É o homem que cria. Se você pegar o animal da natureza, ele não tem essas dores. O gato está lá parado, você vai falar assim, meu gato está com um problema psicológico. Tem gente até que acha isso, que quer criar o gato como humano, né? Mas quem tem angústia é o ser humano. Então, você cria uma moral, né? Aí, sobre o governo, ele, na crueza que ele analisa, ele diz o seguinte, um povo apoia um governante, mas não existe apoio incondicional. Sim. No momento para o outro, esse mesmo povo, ele vira, ele abandona você. Ele diz, não confie nos seus aliados. Por quê? Do adversário, você já desconfia. Então, quando você negocia com o adversário, você já sabe o que ele é capaz de te aprontar. Mas o aliado, se você confia, ele está dentro da sua casa, é o que eu chamo de cozinha. Vai arrebentar com você em algum momento. Então, não confie nos seus aliados, né? Até porque ele acha que os aliados querem sempre mais. Você cede, ele quer mais, entendeu? Eles nunca estão satisfeitos, eles são de desejo. Faz parte do ser humano. Ele deseja mais, né? Também ele diz o seguinte, as coisas mudam, o tempo muda, as coisas mudam, né? E o governante tem que saber como mudar. Nós temos exemplos, eu não quero citar nomes aqui, mas daqui a pouquinho vou acabar citando. Nós temos exemplos aqui em Campos, aqui no Brasil, ou em qualquer lugar. Quer dizer, de um governante que não acompanhou o seu tempo. Né? Ficou parado no tempo. Então, não acompanhou. Quando veio a abertura política, acabou-se muita gente, acabou. Muita gente acabou. Tanto faz naqueles que combatiam a ditadura, quanto faz naqueles que defendiam a ditadura. Eles pararam naquele tempo, entende? Então, quando veio, precisou de um novo discurso, com as novas tecnologias, com tudo mais, eles não acompanhou. Então, quer dizer, esse não pode ser um bom governante. O bom governante, né, porque você falou em utilitarismo, ele não era. O utilitarismo, você sabe, vai acontecer lá no século XVIII, né? com Stuart Mill, com século XVIII para XIX, né? Com Stuart Mill, com outros caras que não estou me lembrando agora. Mas o Bentham, Jeremiah Bentham, mas ele funda, Fernanda, o pragmatismo. É o pragmatismo. E ele tem um exemplo muito grande, muito importante, que o filho do Papa, o Borgia, César Borgia, como é que é? César Borgia, eu não sei o nome do desgraçado, é um Borgia qualquer. Era um Borgia, eu também não lembro o nome, não, mas era um Borgia. O filho do Papa, certo? Ele está governando lá, que Roma era separado, continua, né, até hoje, né? Roma é do papado. E acontece de uma cidade querer...
haveria um conflito muito grande, né, entre uma cidade, que eu não me lembro agora o nome, mas uma cidade próxima a Roma, ia haver um conflito muito grande. E o errado, ele sabia que era ele. Ele tinha falado algumas besteiras, feito algumas besteiras, o César Bolle, que causou que iria causar uma guerra. O que ele faz? Ele pega o assessor dele, leva à praça pública e mata o cara. Ele fulmina o cara, culpando o cara por ter causado esse conflito. Ele evita, então, uma guerra. Para Maquiavel, isso é bom. Porque ia morrer milhares de pessoas e tal. Você pode falar, isso é consequencialismo, utilitarismo. Não, isso é pragmatismo. Para ele, naquela época, pragmatismo. Né? Ele inaugura o pragmatismo. Né? Ele chama esse fato, por exemplo, e outros, que ele chama de boa maldade. Que a nossa moral jamais aceitará, né? É uma crueldade bem utilizada, né? Sim, pois é, mas você não pode aceitar uma boa maldade. Vou matar fulano para evitar não sei o quê. O bom governante ele tem que ter sabedoria para ser bom quando necessário, para ser mal quando necessário. Sim, mas sempre em nome do povo. Sempre para salvar o Estado. Sim, mas o povo, ele para favorecer o povo. Né? Assim, é uma crueldade justificada dentro dessa perspectiva. Sim, mas olha só, é uma crueldade, tá certo, uma crueldade. Não é porque o cara é cruel, que um governante cruel ele vai ser odiado pelo povo. Certo? Então, ele justifica os seus atos, é o pragmatismo. Né? Ele é pragmático. Ele depende, sabe como, Fernando? Das circunstâncias. Isso. Entende? Não pode pensar no utilitarismo ou no consequencialismo. Eu tenho umas observações aqui do nosso chat, tá? Dos nossos amigos que estão nos assistindo aqui, né? A Estefânia está presente aqui, o Astrogildo. Estão aqui também, Ney Brasil, nossa fiel companhia. Josiane Cruz está aqui, Aloísio de Donato. Aloísio disse o seguinte: os fins justificam os meios. É uma frase de Ovídio em Heroídes. Públio Ovídio Nazão. Ele fez esse comentário aqui. A Neide Brasil diz: infelizmente, as pessoas, muitas vezes, são movidas pelo senso comum e têm um pensamento errado sobre as reflexões de Maquiavel, em especial em sua obra O Príncipe. Por falta de uma boa interpretação, algumas pessoas pensam que ele quis romper a ética. E a Josiane faz aqui duas perguntas, tá? Podemos pensar que Maquiavel descobriu a corrupção olhando pela ética política? Segundo o pensamento, que é diferente da ética pessoal, quem está aqui também hoje, né? Está aqui dizendo que está no Boteco do Avelino, é o Wellington Cordeiro. Wellington, bem-vindo, boa noite. Né? E o Aloysio faz uma citação aqui, né? O mais próximo que Maquiavel fala em O Príncipe foi, eu vou resumir, ele fez uma citação longa, né? Os homens, em geral, julgam mais com os olhos que com as mãos, porque todos são capazes de ver, mas poucos de sentir. Todos veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é. E estes poucos não ousam opor-se à opinião de muitos, que contam com a majestade do Estado para defendê-los. Enfim, nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. O Everton Machado também está aqui hoje com a gente. Pergunta se ele está na Itália. Ele estava na Itália. O Everton, que está na Itália, ele vai ouvir que você falar e vai responder daqui a pouco. Falei com ele para ir na cidade de Avelino, lá que é dos meus antepassados, ele falou que vai pegar um histórico lá, que quando eu fui... Josiane está dizendo que aprende muito nesse boteco. Eu estou falando, só falta mesmo a cerveja. Só falta. Não, vai ter, uma hora vai ter um barzinho mesmo, né, lá na frente. Eu quero
agradecer a todos, né? E cada vez mais eu admiro a Neide Brasil, que você vê que ela, tudo que a gente discute aqui, ela parece que já, né, inteirou. Né? É claro, de Donato é um intelectual, o Astrogildo é a mesma coisa, né? O Edson, cada vez melhor, né? Ferreira, eu queria só terminar aqui de ler a citação do Aloysio, de O Príncipe, porque ele fala justamente dessa questão dos fins justificarem os meios, não ter sido dito, né, pelo Maquiavel, mas algo que ele escreveu que se aproxima dessa citação. Então, ele continua assim. Então, eu disse que eu não ia ler tudo, Aloysio, mas eu vou ler porque é muito importante que você cita, né? Então, que o príncipe faça por conquistar e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e merecerão o elogio de todos, pois o vulgo é capturado por aquilo que parece e pelo evento da coisa. E no mundo não há senão o vulgo. Os poucos não têm vez quando a maioria tem onde se apoiar. Né? Deixa eu só complementar aqui. Maria Fernanda Rangel também está aqui com a gente hoje. E olha só que coisa louca, né? O Everton está em Florença, na terra de Maquiavel. Nada mais propício. Ai, Florença! Everton. TV de Donato. De Donato viajou o mundo, Astrogildo também. E o meu amigo Everton está em Florença, rapaz, fazendo pós-doutorado. Vai entender tudo de Maquiavel, ele está fazendo em sociologia. Entendeu? Tem nada melhor do que... Eu acho que, inclusive, ele que tinha que estar nessa live com você, né? Porque eu não sabia disso, não é? Olha, o Everton, fica aqui o convite para a próxima live, hein? Para você participar com a gente. Na hora que ele falar que ele vai na cidade de Avelino, eu vou, depois que ele for da cidade de Avelino, aí eu vou chamar ele para a gente fazer. Tá bom, Ed? Olha só, o de Donato, e coloca uma questão muito correta, muito séria da obra, só que porque é tudo muito parecido. Se você pegar o pragmatismo, o utilitarismo e o consequencialismo, não é? Que é sempre visando atender o vulgo, atender a plebe, né? Atender ao povo, elas são parecidas. Essa é uma questão muito séria para se discutir, né? Por quê? Porque ela se parece, falar em utilitarismo. Então, seria exemplo desse Borja, quer dizer, você pode chamar de utilitarismo, consequencialismo ou pragmatismo. Veja bem, olha, para evitar que muitos morram, eu vou matar poucos. Entendeu? Quer dizer, só que matar, para nós, é um erro. Matar é um pecado, matar é um crime, matar é antiético, matar é antimoral, é anti tudo. O problema é o seguinte, né? Eu não faço e morrem milhares. Né? Há poucos dias eu estava assistindo o filme de Churchill, né? Na Segunda Guerra Mundial, fizeram um filme dele lá, sobre ele, e tem uns soldados ingleses que estão encurralados pelos alemães lá perto da França, uma coisa assim. E ele vai... aí a menina tem um irmão que está lá, a secretária dele, e ela pergunta, o que o senhor vai fazer? Ele vai lá, olha, nós vamos... eles que estão lá vão morrer para que as tropas que a gente vai enviar, né, que vai ser muito difícil, etc., vai chegar por trás dos alemães. Bom, e os que estão lá? Os que estão lá vai morrer. Entendeu? Quer dizer, então, um tanto tem que resistir o máximo possível, então tem que morrer ali, né, mais firme, para poder vencer uma batalha. Ou é melhor, como queriam alguns, negociar com os alemães e entregar o país. A França foi ocupada. Não podemos nos esquecer disso. Né? Por outro lado, você ouve Sartre
que é humanista, ou seja, parte do humano, né? Não tem o transcendente, assim como Maquiavel, ele vai dizer, não, o Sartre, né? Vamos para a resistência. Uma resistência que não ia dar em nada. A resistência dos franceses contra os alemães ocupando a França. Quem ganhou a guerra foram os aliados com muito armamento, muitos exércitos, muita aeronave, muito isso, muitos navios, muito... Não foi a resistência de fuzil, veja bem. Mas, sim, eles não aceitaram. E aí, qual é o princípio? Que Hannah Arendt acusa, inclusive, os judeus de terem colaborado para salvar judeus, eles colaboraram com os alemães. Então, os outros, então, podem morrer? Olha a questão moral aí que você falou lá no início colocada, né? Quer dizer, para Maquiavel não tem que ter esse tipo de sentimento. É o que Donato coloca aí. Por outro lado, também Donato coloca que eu gostaria de ler aqui, porque alguns pedacinhos e comentar. Por quê? Porque ele coloca, Fernanda, que tudo é para favorecer a população, para favorecer o povo. O governante ele tem que ter mais poder, ele tem que ter poder, manter-se no poder. A obra dele é para isso. Mas você não mantém-se no poder sendo cruel. Você não mantém no poder sendo imoral. Quando Donato fala de aparência, por quê? Porque ela é importantíssima. As pessoas, elas são emotivas. A plebe rude atende pela emoção. Vamos dizer, o vulgo, né, que o Donato fala, atende pela emoção, muito mais do que pela razão. Então, você não pode mostrar, né? Me lembra até aquela frase, ele citou vídeo aí e tal, a frase que é famosa, né? Quer dizer, quando a mulher de César aparece lá na varanda do palácio, com roupas, né, naquela época, íntimas e tal, diz assim, olha, o Senado vai e reclame que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria, né? Quer dizer, então não importa o que você faça dentro do palácio, tem que parecer, né? Porque você vai pela aparência. Bom, já que o Everton está lá em Florença, o Maquiavel, o Nicolau Maquiavelli, ele é um florentino, né? Numa época em que Florença era uma cidade-estado, né? Como você falou, a Itália só vai ser unificada em 1871 e próximo ali dessa data a Alemanha também, não era, né? Era dominada mais ou menos pelo Império Austro-Húngaro, né? Que durou muito tempo, a Áustria era fortíssima, etc. Por quê? A Alemanha também era cheia de cidades-estado, não era uma nação, né? Embora falasse a mesma língua, o que é incrível isso, né? Quer dizer, você fala a mesma língua e é dividido, né? E o Maquiavel é pouco conhecido entre nós, né? Assim como seus escritos. Por quê? Tem que lembrar também, e de Donato sabe disso, o Everton vai estudar isso lá, se não estudou ainda, quando ele faz um grande estudo, um tratado sobre a primeira década de Tito Livio, né? A primeira década de Tito Livio. Ele faz esse tratado, esse é um tratado filosófico pouco conhecido dele. É mais conhecido a Mandrágora, né, que às vezes as pessoas colocam em cena, né, como teatro, e, claro, o Príncipe. Mas o Príncipe é conhecido sem ser muito entendido, porque você tem que primeiro entender a época, primeiro entender o que ele está querendo dizer, ele vai contra tudo que se colocava naquele momento, né? Ele é uma das principais figuras da Renascença, né? E teve a coragem de dizer o que disse. Mas vamos um pouquinho sobre ele. Assim como, né, falando de Maquiavel, Florence e tal, no entanto, que eu posso dizer que ele é uma figura a qual recorrem quase todos os que desejam insinuar que alguém está orquestrando algo considerado diabólico, né? Eles chamam também de dantesco, porque Dante é da mesma época, né?
os termos são dicionarizados, né? Pois é, você vê, Dante também levou isso, esse estigma, né? Se algo é cavernoso, o cara diz que é dantesco. Dante é outro que quase ninguém conhece também e que é sempre citado como diabólico, né? O Dante, ele tem a trilogia dele, né? Ele tem o céu e o inferno, e as pessoas só falam do inferno. Na verdade, já até montaram texto, fizeram filme e tudo, porque o inferno ele é atraente, o céu não é atraente. Então, o inferno de Dante, todo mundo cita, não é que leiam, tenham lido, nem conhecido, e deveriam ler. A obra de Dante é outra porrada também que dá naquela Idade Média, naquela coisa religiosa, cristã, etc., daquela época, daquela moral cristã. Ouvimos também dizer que fulano é maquiavélico, né? Justamente porque se supõe que está elaborando alguma estratégia para arrebentar um terceiro, né? Aí o cara ou um grupo de pessoas, ou seja em política, seja na família, seja onde for. Quer dizer, o cara está fazendo algo, pensando algo, tramando algo, é maquiavélico, né? Bom, eu acho que as coisas deveriam ficar claras. Em primeiro lugar, é o seguinte: sabemos que os fatos históricos, embora os fatos históricos sejam recorrentes, não podemos, você como historiador sabe disso, não podemos descontextualizá-los. Uhum. Você não pode falar de história sem contextualizar. Claro que você pode trazer uma porção de coisa para o presente. Óbvio, senão não estaríamos aqui discutindo Maquiavel, nós não. O mundo discute Maquiavel, mas você não pode tirar do contexto o que está sendo dito, a forma e etc. Não devemos fazer como a plebe rude, que fala em amor platônico, por exemplo, né? Sem saber nada sobre Platão e nunca ler o Banquete. Eu conheço muita gente que fala o que você sente é um amor platônico, né? Quer dizer, um amor não carnal, vamos dizer assim, né? E tal. Mas, porra, amor platônico, mas sabe quem é Platão? Lê o Banquete, que tá na obra O Banquete. Ferreira, tem uma pergunta aqui de Wesley. Né? Antes, eu gostaria só de dizer aqui que o Aloysio de Donato diz que ele é um simples discípulo de vocês, nobres, Avelino Ferreira, Winston Rangel, Joca, Sérgio Provisano, um eterno aluno, sem esquecer do mestre Horácio de Campos Soares. Josiane diz que é apenas uma aprendiz. Wesley Machado diz que você sabe muito, eu concordo, e sempre aprende com você. Eu também, Wesley, sempre aprendo com Ferreira. Antes de colocar a pergunta de Wesley, Ferreira, eu quero dizer o seguinte: eu vou ter que sair e deixar você terminar daqui a pouco, porque surgiu aquela questão que eu tenho que resolver. Tá bom. Mas eu vou ficar aqui para ouvir você responder essa pergunta aqui. Não sei se já foi falado, não foi falado ainda, mas o pouco que sei sobre Maquiavel são as questões da virtude e da fortuna, que é a sorte. Eu vou falar sobre isso. Eu poderia discorrer mais sobre essas questões, essa dicotomia, né? Virtude e fortuna. Não é uma dicotomia. Vou explicar. Eles não são opostos, né? Isso, tá certo. Mas porque não se trata de virtude nem de fortuna, tá certo? Uhum. Como a gente compreende. Mas tudo bem. Você vai sair, mas o Wesley vai ficar e eu vou ficar. Mas como... Não, eu vou sair daqui, mas eu vou ficar prestando atenção na live, que eu vou continuar ligada aqui, ouvindo tudo. Tá bom. Então, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: aí o pessoal sequer conhece, o pessoal leu alguma coisa sobre a Grécia Antiga, para saber como. É como se você fala a democracia grega. Sim, a democracia grega tinha escravos. Quer dizer, entendeu? Como ela pode ser modelo? Sim, pode ser modelo, sim. Com não escravo, só isso. Por quê? Por que era uma democracia? Porque só o ateniense era considerado cidadão, os escravos não eram, porque geralmente eram povos conquistados, né, que levavam para lá, e também estrangeiros que moravam lá. Não eram considerados cidadãos. Quer dizer, hoje nós não faríamos isso, mas, ao mesmo tempo, você tem que ganhar cidadania para ser
cidadão e ter o direito, não é isso, de participar de uma democracia de qualquer país democrático, né? Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. Entendeu? Então, a pessoa não estudou a Grécia e vai falar de Grécia, ou não estudou Platão, vai falar de Platão, etc. E tal. Então, amor platônico, assim como maquiavélico, assim como dantesco, etc. Né? Os fatos sociais também não são estanques. Quer dizer, do jeito que a história não pode ser descontextualizada, os fatos também eles não são estanques. As ideias, né? Mesmo aquelas ideias geniais, não surgem do nada e ficam para sempre. Veja bem, você vê o caso de Newton, né? Aí fala assim, Newton, ele foi superado por Einstein? Não, não tem a ver. Um está colocado num determinado momento histórico, né, e científico, o Newton, Isaac Newton, e o outro está em outro momento histórico e científico. Avançou um pouco mais? Sim, sempre tem avanço. Todos nós, você se lembra do celular como era antes? Antes era o telégrafo, depois o telefone de fio, depois o tal tijolão que a gente tinha que pagar, etc. Tal. Agora quer dizer, você vai evoluindo. Mas o cara que criou o telégrafo está lá na história, assim como o telefone, assim tudo, a lâmpada, o que seja, né? Bom, Maquiavel, ele nasce em Florença, ele nasce em 1469. Você vê, ó, ele vive uma parte, né, do século XV, 1469, né? Quer dizer, ele vive 30 anos do século XV e vai até o século XVI. A obra que ele escreve, O Príncipe, é de 1513. Já está bem mais maduro. Quando cai, que a gente falou no início, o Médici, Caio Médici, é até para rir, né, de Donato e Astrogildo, né, que o Médici lá era terrível, o nosso também, né, da nossa época, da Astrogildo, que é jornalista, de Donato, que é revolucionário, né? Bom, mas quando ele surge, veja bem, era uma república, né? A Florença era uma república, porque morreu o pai da pátria, quer dizer, o Médici, lá que era o paizão da pátria e tal, morre, há um problema sério político, eles implantam, então, uma república. Como a Itália não tinha poder centralizado, não eram, como diz os historiadores, unificada, as cidades, como a Grécia Antiga, eram cidades-estado, com seus próprios governos, né, suas leis, suas milícias, seus exércitos, etc. Numa época, lembremos bem, que a igreja tinha exércitos, né? Os papas tinham filhos, herdeiros, etc., como algumas nações também já haviam centralizado o poder e sentiam-se muito fortalecidas, como Portugal, França, Espanha, Inglaterra, sendo as mais organizadas, a França e Espanha. Eu acho até que a Espanha era mais forte nesse momento. Era o país mais forte que havia, inclusive houve até a invasão da Inglaterra, eles queriam dominar a Inglaterra e tal. Os mais fracos eram justamente naquela região as cidades-estados, justamente porque não tinha essa unificação, né? E o que desejava Maquiavel? E essa foi a grande luta dele. Era a unificação da Itália, a centralização do poder. Não é? Porque liberdade para ele, eu disse lá no início e volto a repetir, era não ficar subjugado a um outro povo. O povo tinha que ser livre. E liberdade era não deixar-se subjugar a outro povo. O governante, então, deveria colocar-se a serviço do Estado. E as razões de Estado, aí voltando a que Donato citou aí, as razões de Estado deveriam estar acima de quaisquer outras, né? E, para tanto, óbvio, o governante deveria observar algumas regras básicas que lhe tornariam temido pelo povo e respeitado pelas elites. Quer dizer, essa é a questão que é colocada como terrível e tal, que o governante tem que ser temido. Deus também é temido. Se ninguém tivesse medo de Deus, né?
não se ajoelharia aí o mundo inteiro quase, né? Quer dizer, por quê? Ele tem medo do mal, recorre a Deus, que seria o bom, mas se você pecar contra Deus, ele também vai te castigar e tal. Então, o que acontece com o governante? O governante, ele tem que ser temido pelas elites, né? E pelo povo, né? Pelas elites, ele precisa ter temido, porque as elites não temem nada, mas ele tem que ser respeitado pelas elites. E é muito difícil manter-se no poder, ter o poder e manter-se no poder. O Maquiavel, os pais, né? Se diria hoje que os pais dele eram de classe média, né? O pai dele, acho que era advogado. E ele teve um tutor para ensinar as letras, já que não podia pagar, o pai, né? Não podia pagar com uma educação formal, na época muito difícil. O pai dele possuía uma boa biblioteca e esse rapazinho, Maquiavel, leu tudo que pôde, né? Isso, claro, tutorado, né? Tendo como preferência os pensadores e governantes romanos. Daí a obra dele é cheia disso, né? De exemplos, etc. Até a própria década de Tito Livio mostra bem isso, né? A língua italiana desbancava o latim a partir de Florença e se firmava desde Dante, né? Seu maior poeta e prosador era o Dante, naquela época. Talvez por ser plebeu e meios intelectuais que participavam da vida cultural da cidade, né? Que atraía muita gente de fora, né? Florença, Veneza, aquelas cidades eram cidades comerciais, né? Tinha muita gente de fora e Maquiavel consegue se sobrepor a algumas coisas e dentro dessa economia muito importante na época e ganhou uma importância invejável. Nomes como Michelangelo, não é? Botticelli, o próprio Leonardo da Vinci, não é? Que é mais conhecido, Américo Vespúcio, não é? Que faziam parte desse boom cultural da cidade. Vespúcio, inclusive, que nasceu em Florença, era amigo de Maquiavel. No governo de Lourenço de Médicis, né? Lourenço de Médici, ou que chamava ele de pai da pátria, né? Que era considerado um tirano benevolente numa república constitucional, isso segundo alguns historiadores, né? Os banqueiros do Papa resolveram ter, além do dinheiro, o poder e arquitetaram um golpe para matar Lourenço de Médici, né? Durante uma comemoração, etc., religiosa lá. O irmão de Lourenço foi assassinado nessa missa, mas Lourenço, ferido, conseguiu fugir, né? Lourenço mandou, então, olha só, ele feriu, curou a ferida e tal, e mandou matar o arcebispo subversivo e outros que participaram da tentativa de golpe. Maquiavel assistiu às cenas chocantes, inclusive a de um grupo que arrancou braços e pernas dos enforcados. As pessoas foram enforcadas e foram lá, em público, arrancar os braços e pernas. E uma lição que Maquiavel aprendeu, né? Botou isso na cabeça, né? Se necessário, para manter o poder, né? Faça aos outros o que eles fariam a você se pudessem. Tá bom, Donato? Faça aos outros o que eles fariam a você se pudessem. Isso para manter o poder, né? A partir dessa experiência terrível que ele teve com esse fato aí do Lourenço de Médici. Mas Lourenço de Médici, ele morre, né? Tem até... Eu não assisti, não, mas tem aí nos Netflix da vida, tem coisa aí dessa época do Lourenço de Médici. Ele morre e a família, então, assume o poder, mas perde em pouco tempo o controle da cidade, né? Porque ele era, assim, o grande, o chamado pai da pátria, né? E a família não conseguiu. Maquiavel entendeu que tinha que lutar por uma Itália unificada, nesse mesmo tempo.
para evitar humilhações, né? Como o que estava sofrendo lá, principalmente com a França. Em 1494, deixa eu ver que ele está novo ainda, assume o poder um religioso fanático que o lutava usando as palavras, chamado Savonarola, acho que é isso. Obras de arte, trajes finos, etc. e tal, mas eram entregues, por causa desse cara, à fogueira das vaidades, instituída pelo governante fanático para acabar com a orgia. Né? 4 anos depois, é o próprio cara, esse Savonarola, que é jogado na fogueira. Daí a outra experiência de Maquiavel. Não seja cruel, não fica perseguindo o povo, etc., que uma hora ele vai se voltar contra você. Não se ligue muito aos aliados, porque eles podem traí-lo, né? E isso acabou acontecendo, e esse Savonarola foi para a fogueira. Fato que deve ter servido, eu acho, de lição para Maquiavel. Um governante não pode manter-se no poder sem armas. Duas questões, dois fatos que ele viu, né, ainda novo, muito importantes, né? Quer dizer, faça aos outros o que eles fariam a você se pudessem, e também o seguinte: um governante não mantém-se no poder sem armas. Neste ano, né, já estamos falando 4 anos depois, então 1498, um sujeito moderado, chamado Soderini, é eleito por essa Assembleia, assume o poder da cidade, criando, então, uma república. É aí que se institui realmente uma república que vai durar um bom tempo. Maquiavel, já notado como um sujeito inteligente, calculista, frio, inescrutável, né? Tinha muita perspicácia, boa imaginação, né? Boa lábia, tem o seu nome colocado como candidato ao cargo, né, de secretário da segunda chancelaria. Era um chanceler, né, um ministro, sei lá, das relações exteriores, vamos dizer assim. Na verdade, ele já havia sido indicado anteriormente, mas foi derrotado, porque ele tinha, as pessoas se ofereciam ao cargo, 2, 3 ou 4 pessoas, e tinha que passar por um crivo, como acontece hoje, quando você vai eleger alguém para o Supremo, por exemplo, no Senado, né, tem que ser sabatinado e tal, e ele foi derrotado. Com Soderini, ele não só ganhou o cargo, como foi eleito depois para compor os 10 da guerra. Né? Era um grupo de pensadores, né, que pensava sobre justamente isso, como que a gente pode não ser humilhado, né, ou derrotado pelos invasores, na Comissão de Assuntos Militares. E foi enviado, Maquiavel, nessas relações, ele foi enviado nas cidades e estados vizinhas. Viajou muito. Ele ficou como chanceler, como ministro das Relações Exteriores, eu acho que uns 10, 13 anos. Né? Aprendeu muito com o que viu. Ele chegava a ficar 6 meses, 8 meses, 1 ano, numa determinada cidade. Então, ele aprendia muito nesses anos, ele aprendeu muito. Né? E também visitou a França, que já estava unificada. Aprendeu também muito sobre a história da França, essa França unificada. Mas a tranquilidade de Florença e de Maquiavel, né, que havia se casado, né, tal, o filho do Papa, César Borgia, usou o exército papal, apoiado por tropas francesas, na criação de um principado independente na Itália para ele próprio. Para proteger Florença, os florentinos elegeram Soderini, né, que é um governante vitalício, que nunca tinha ocorrido antes e tal, e ele, Maquiavel, parece ter ficado impressionado com as impiedades praticadas por Borgia contra os rebeldes. Né? Ele era, embora religioso, aquela coisa toda, mas não tem nada a ver, né? Ele era impiedoso com os rebeldes. E escreveria depois: Borgia possui um dos atributos dos grandes homens. É um oportunista manhoso e sabe quando usar a melhor chance para tirar a maior vantagem.
escrito por Maquiavel. Bom, em 1503, Maquiavel assiste Borgia vingar-se com toda a crueldade dos comandantes que se rebelaram contra ele. Né? Não perdoou, para não acontecer também o que tinha acontecido antes, né? Que queriam atingir o pai, no caso, o avô. Acho que era, não sei se era o pai ou o avô, né? Porque todo mundo chamava Médici, era da família Médici. E as ideias de Maquiavel, mal usadas por nossos políticos? Preciso dizer que essa longa introdução foi importante para situar Maquiavel na história, contextualizá-lo. Suas ideias de política e poder surgem dessas aventuras, dessas viagens, desse ministério que ele ocupou. Né? Ele usa sua frieza de raciocínio para distanciar-se da realidade o suficiente para que seu olhar não se perca nos sentimentos e preferências. Né? Ele não tinha nada essa coisa cristã da época, né? De ser bondoso e da etiqueta e tal. Ele era muito frio, né? Ele observava muito bem as coisas. Sua obra Maquiavel, revela a realidade nua e crua que todos nós tememos confessar. Né? E ele parte do princípio também de que o ser humano não é bonzinho, tá certo? Primamos, aliás, pelo humanismo, né? Nós somos humanistas, ele era humanista, sabendo dentro da gente que, na primeira oportunidade, ressurge em nós, não é? Tudo aquilo que condenamos, devido à nossa cultura, à nossa religiosidade, principalmente a cristã, mormente aquilo que nós agarramos com unhas e dentes, que é a misericórdia cristã, fazedora de fracassados. Isso quem diz é Nietzsche, hein? Não sou eu. Ele que diz que é a religião dos fracassados e tal. Maquiavel faz com que sua obra seja científica justamente porque não trata de sentimentos e mantém o necessário distanciamento para que seu olhar não esteja contaminado pelos preconceitos, pelos conceitos prévios que todo mundo tinha, que, em geral, estava ligado aos mandamentos religiosos. O que, digo, parece óbvio, né? Claro, mas difícil de dizer. Ele diz o que é muito difícil de dizer, muito arriscado de dizer, mas ele tem uma frase, eu anotei uma frase dele que ele diz o seguinte, agora eu me perdi aqui, ele diz assim, quem não ousa, vê Astrogildo de Donato, o Edson, olha só, e todo mundo, Neide, todo mundo que está aí, Josiane e tal, todos que me dão prazer de estar ouvindo eu falar, preste atenção, quem não ousa, não vence, né? Na política ou na vida privada. Só guardar isso, quem não ousa, não vence, nem na política, nem na vida privada. Agora, ousar não quer dizer ir de peito aberto de encontro a um fuzil, né? Óbvio, né? Tem que saber, tem que ter artimanhas, tem que saber como fazer isso, né? Bom, o Maquiavel entendeu que a luta era pelo poder e assim não haveria diálogo. Na guerra que envolveu o Papa, Florença e tal, que foi atacada pelas forças papais, cercaram a cidade, né? As forças papais estavam em Roma com apoio da França, etc. e tal. Soderini fugiu e o poder voltou para as mãos da família Médici, com aval do Papa, com aval do papado. Não é? Maquiavel, acontece o quê? Ele é destituído do cargo, é multado, ele recebe uma multa, o que levou ele à falência, inclusive, e foi banido. Ele foi para o interior, ele teve que ir para um sítio no interior. E apenas não, na época já era uma boa idade. 43 anos, sua vida estava arruinada. Meses depois, descobriram um complô para matar o governante, que era, na época, Juliano de Médici. E o nome de Maquiavel estava nessa lista. Ao saber da ordem de prisão, Maquiavel foi preso, né? Maquiavel se rendeu às autoridades, alegando inocência, mas de nada valeu seus apelos. Ele foi prisioneiro. Inclusive, ele escreve O Príncipe nessa época, né? Foi torturado, não é? Enquanto assistia outros conspiradores, pelo menos achava os conspiradores, acusados de conspiradores, morrerem.
2 meses depois, Maquiavel é solto e vai viver na sua pequena propriedade rural que ainda tinha lá da família e tal. Ficou desolado, pois não era mais ninguém, depois de ter sido uma figura tão importante, e ele adorava política, ele queria fazer política, a vida dele era para a política, ele não tinha essas paixões, né, e etc. Ele queria fazer política. Se existia uma paixão em Maquiavel, era fazer política. Nesse tempo de exílio, da prisão no exílio, é que ele escreve O Príncipe, sua obra mais famosa. A obra é dirigida a um príncipe, que é o Lourenço de Médici. Neto, e aí sim, ele é neto do grande pai da pátria, do Lourenço, lá atrás, aconselhando o Lourenço de Médici a manter seu governo da forma mais eficiente possível. Então, quando eu digo, ou disse lá atrás, que ele inaugura o pragmatismo, é isso. Ele faz uma obra sem nenhum tipo de sentimento e bastante pragmático, né? Para Maquiavel, a ciência não tem ética nem compaixão. Não é? A ética, você discute o que você vai fazer com aquilo, com a descoberta, mas enquanto você está praticando, descobrindo, etc., estudando, não pode ter nem compaixão nem ética, na opinião dele. Aí você vai ver se ela funciona ou não. E com esse pensamento é que escreveu sobre a política, né? Que é uma obra científica, né? Nos vários capítulos de O Príncipe, são 26, eu acho, são 26 capítulos, mas é pequenininho. O livro, eu acho que, sem a introdução, tem vários autores que fizeram introdução, explicação, etc. e tal, a obra deve ter 100 páginas. É facílimo de ler e é importante que se leia, que é a primeira grande obra que inaugura, né, o pensamento político científico, né? E aí, nesse livro, nesses capítulos, ele faz sugestões, na verdade, são sugestões ao governante. O que ele queria? Ele queria voltar ao poder, né? Já não era uma república, ele já tinha perdido tudo, ele queria, então, voltar com Lourenço de Médici no poder. E ele falou, para você governar bem e manter-se no poder, você deve fazer isso aqui. E mostrou nessa obra que se chamou O Príncipe, né? Para os que tomam o poder criminosamente, ele aconselha a usar a crueldade sobre os dominados. A seguir, alguns conselhos de Maquiavel ao governante ou ao príncipe. Olha os conselhos que ele dá para o Lourenço de Médici, que ele escreve. Os homens devem ser tratados com generosidade ou destruídos, porque podem se vingar de pequenos danos. Os danos pesados eliminam tal inconveniente. Que loucura. É melhor para um líder inspirar, ao mesmo tempo, amor e ódio. Isso aí, de Donato, você conhece bem essa frase, né? Mas, por causa da dificuldade de manter as duas coisas simultaneamente, amor e ódio, é mais seguro ser temido se tivermos que escolher, né? Enquanto não é despojada das propriedades ou da honra, a maioria das pessoas está satisfeita. Para manter o poder, é melhor ter ruínas fumegantes e uns poucos sobreviventes assustados que algum principado. Um príncipe só deve procurar conselho quando quiser, e não quando outros desejarem. Os homens são covardes, ingratos e instáveis, avaros e invejosos. Enquanto você estiver por cima, eles estarão inteiramente ao seu lado. Entregarão a você a própria alma, as propriedades e até a família. Mas se você não lhes der nada que satisfaça seus desejos, eles voltarão contra você. Isso a gente vê sempre, em toda a história da humanidade, hoje, aqui, né? Ele sempre parte da questão do desejo, né? Da vontade, do desejo. Os desejos humanos são insaciáveis. Sua natureza instiga o homem a desejar todas as coisas, mas o destino só lhe permite desfrutar de umas poucas coisas, o que resulta num permanente estado de descontentamento e o leva a desprezar o que possui. Aquele que se apoia no povo
se apoia na lama. É duro, né? Mas é o que ele assistiu na época, é o que ele viu, que ele registrou e o que ele escreveu. O príncipe, quer dizer, ou seja, o governante, deve deixar aos outros toda reprovação e cuidado que seja agradável. Isso a gente já conhece vários governantes que fazem isso, né? Se ajudar na sua reputação, o governante deve parecer bom, humano e até misericordioso. Mas, ainda assim, deve sempre preservar o medo como um sentimento implícito de dissuasão. Quer dizer, você nunca pode deixar de ser temido. Você não pode ser odiado permanentemente. Mas você tem que ser temido e, de vez em quando, você dá uma de misericordioso. Agora, cuidado, temos que tomar quanto às interpretações dos escritos de Maquiavel. Ele jamais diz que governante pode fazer tudo o que quer para conquistar e manter-se no poder. Não diz que os fins justificam os meios. O que ele diz é que se deve fazer de tudo pelo bem do Estado. A manutenção do poder tem que ser pelo bem do Estado, na defesa do Estado. E, obviamente, da manutenção do governante. O governante se manter no poder, mas sempre pelo bem do Estado. Para isso, a ética cristã não serve. Amar ao próximo só quando amado. E odiar ao próximo quando for odiado. Essa é a lição que todos devem ter. Se os homens agissem de acordo com os mesmos princípios que esperam encontrar no príncipe, ou seja, no governante, o amor seria um bem universal e desejável em todas as ocasiões. Mas os homens não estão propensos a amar o próximo em qualquer situação. Um governante fraco é um perigo para seu povo. Um governante benevolente, amigo dos amigos, pode permitir injustiças e o fracasso de sua administração. Os homens dissimulam com frequência seus desejos, mas jamais agem contra seus interesses. Vou repetir. Os homens dissimulam com frequência seus desejos, mas jamais agem contra seus interesses. Esquecem-se mais rápido da morte do pai do que a perda do patrimônio. Daí que o governante não pode contemplar a todos, pois acabará se arruinando. Para Maquiavel, um governo fraco pode ser mais terrível que um governo forte. Seria bom para o príncipe manter sua palavra e viver bem com integridade e não com astúcia, mas a história ensina que os que acreditam nessa máxima acabam destruídos. Por outro lado, aquele que agir sempre de forma astuciosa acabará sendo odiado. Então, olha bem, que há muita interpretação de Maquiavel que parece que as pessoas, pela ética que têm, pelo passado que têm, pela cultura que têm, que nós temos, não é? Que somos bons, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, temos lá um patamar, uma régua para calcular, né? Para dizer o que é bom, o que é ruim, uma regra moral para a gente seguir, etc. e tal, a gente acredita nessas coisas, né? Então, a gente acha que nós somos bons. E isso não é verdade. Os homens são tão simples e obedecem tão bem às necessidades presentes que aquele que engana encontra sempre quem se deixará enganar. É impressionante. Olha, aquele que engana encontrará sempre quem se deixará enganar. Eu acho até que a pessoa se engana porque quer, por conveniência, mas tudo bem, não quero também citar aqui nomes nem pessoas desse momento. Em geral, o jogo político se faz com duas armas principais, as leis e a força. A primeira é própria do homem, a segunda, das bestas. Como a primeira, com muita frequência, não é suficiente, convém recorrer à segunda, mesmo considerando que não é, né, não seria humanamente, né, bom, etc. e tal. Mas
Se não dá certo, que geralmente não dá quando você é muito bonzinho, você tem que recorrer às armas. Descobrimos facilmente de onde nasce essa paixão de um povo pela liberdade. A experiência prova que os povos só enriquecem e se tornam poderosos quando vivem sob um governo livre. É o bem comum e não o interesse particular que constitui a potência de um Estado. E sem contradição possível, podemos dizer que encontramos o bem público somente nos governos republicanos. Isso é importantíssimo porque são palavras dele. E a história prova isso. Maquiavel era um republicano, era a favor da república. Né? Que tem muitos, já ouvi pessoas, já ouvi até professores, colegas, colocarem ele como favorável à tirania, ao tirano, não é? Ao absolutismo. Nem havia absolutismo, que ele defendia o absolutismo, nunca defendeu, ele sempre defendeu a república. Para Maquiavel, os eixos centrais do regime republicano são a liberdade e a igualdade. E para resistir à corrupção, o melhor regime é o republicano popular. Olha bem, não porque há uma bondade inata no homem do povo, muito menos nos que competem pelo poder, mas porque o povo, tendo pouco a perder, também não espera grandes ganhos com a mudança de regime. Já os grandes ou os nobres sonham com um poder que lhes traga vantagens pessoais, como no caso das monarquias. Bom, se você tirar a monarquia e tirar a época e colocar hoje, nós vamos ver que é isso mesmo, né? Os grandes sempre têm essa questão, né, de cada vez aumentar o seu poderio, as suas vantagens, e etc., e consegue, né? E o povo muda para cá ou muda para lá, não tem muito a perder. É melhor, então, uma democracia, etc., que pelo menos ele finge que está vivendo em liberdade. Depois de tudo isso, na verdade, quase nada do pensamento de Maquiavel, que foi dito acima, com o cuidado que tive de ver bastante coisa e ver sobre ele e tal, mas vale ressaltar que Maquiavel, que eu quero dizer que isso aí tem que martelar bastante para que a gente nunca esqueça, que ele era republicano. Acreditava mesmo que o regime livre era mais difícil de ser vencido por forças invasoras e teria uma vida e saúde mais longas e vigorosas, uma república, né, do que qualquer outro regime. Seu pensamento, claro, causou escândalo e severas críticas, pois não misturou a ética e a moral com a política, a ética e a moral nossa, particular, pessoal, com a política. Foi o primeiro a tratar a política como ciência independente, cuja moral é laica, secular. Não se trata de amoralismo, mas sim de uma nova moral centrada nos critérios da avaliação do que é útil à comunidade, do que é bom para a comunidade, para um todo, para um Estado. O critério para definir o que é moral, no caso de Maquiavel, é o bem da comunidade. E, nesse sentido, o mal torna-se necessário, pois a força deve ser aplicada, assim como a violência, e todos os recursos disponíveis em defesa do Estado, ou seja, em defesa do povo. Não se trata de usar o poder como um tirano, não é? Pois o governante deve sempre pensar no bem coletivo, nunca por capricho. Não se pode aplicar na vida pública a mesma moral que rege o sujeito enquanto indivíduo. Em política, deve-se aplicar a astúcia, a inteligência, a sagacidade, que ele, aí respondendo a Wesley, meu amigo Wesley, que ele chama de virtude. Virtude de viril, né? De viril, masculino, né? De força. Né? Não de virtude, no sentido moral ou ético da palavra, certo? Virtude seria uma pessoa que possui virtude, é aquele que possui astúcia, inteligência, sagacidade. Isso é que é virtude para Maquiavel. E, com virtude, buscar a fortuna. Ele se baseia na deusa da fortuna, né? que é romano, né? Mas fortuna quer dizer sorte. Não é fortuna. Fortuna quer dizer sorte. Quer dizer, então ele tem que ser um governante astucioso, inteligente e sagaz, não é? Aliar a fortuna, ou seja, a sorte.
Só que a deusa da fortuna também é do infortúnio. Então, ele tem que saber dosar isso. Um governante tem que saber dosar. Agora, não adianta você apenas ter a fortuna, não é? Ter a sorte, contar com a sorte, sem ter a virtude, ou seja, a sagacidade, a inteligência, a astúcia. Senão, você vai dar com os burros na água. E se tiver só a virtude, né, e abandonar a sorte, quer dizer, a fortuna, você está ferrado. Você tem que pegar e aproveitar as ocasiões. Eu não sei se eles usam esse palavreado, mas, na verdade, é o seguinte, é você ser astucioso, inteligente e sagaz e aproveitar as ocasiões. Porque a sorte, ela não é permanente, né? Ela faz uma coisa intermitente. Então, ela acontece. A gente chama de oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade. Só vai aproveitar a oportunidade quem for sagaz, inteligente e astucioso. Né? Ele morre logo depois, não. Ele morre em 1527. Né? Para muitos filósofos, Maquiavel e o livro dele, eu acho que a Mandrágora, foi não, acho que a década de Tito Livio foi lançado anos depois que ele morreu, tá certo? Ele não teve toda a obra. Ele também tem contos, tem crônicas, ele tem outros escritos, mas foi lançado depois da morte dele. Para muitos filósofos, Maquiavel foi o primeiro escritor a apontar uma verdade desagradável da condição humana. Seu pensamento colocou a humanidade face a face com uma das suas mais profundas e aparentemente insolúveis dicotomias. Depois de muito pensar sobre a corrupção e de sugerir formas de preveni-la e até de evitá-la, Maquiavel chega a ser fatalista quando afirma: não existem leis, nenhuma constituição capaz de deter uma corrupção universal. Mas salienta que o governante deve cortar o mal pela raiz, em seu início, evitando a degeneração do Estado, pois degenerado não haverá solução. Um Estado que entra num estado de corrupção tal, se você não corta pela raiz, ele vai degenerar-se. E aí, para ele, né, para Maquiavel, não vai ter solução para esse Estado, e, é claro, também para esse governante. Sem se preocupar em esconder o que se faz e não se costuma dizer, Maquiavel funda a ciência política, buscando a verdade efetiva, constatando que os homens sempre agiram pelas vias da corrupção e da violência enquanto no poder. Isso é uma constatação terrível, não é? Que ninguém gostou, nem gosta e, pelo contrário, até detesta, né? Ainda mais quem está no poder. Também não leram, as pessoas não leram, até indico para algumas pessoas que estão me assistindo. Muito obrigado. Não aparece nada aqui de comentários, nada, eu não vejo. Quem estava fazendo isso para mim é Fernando, não entendo disso, não sei como que faz, infelizmente, não tenho comunicação nenhuma, nem escrita com vocês, eu peço desculpa mesmo, de verdade, mas Fernandinha teve que sair, né? Bom, e ele diz isso, né? Ele constata, aliás, segundo ele, que os homens sempre agiram pelas vias da corrupção e da violência enquanto no poder. Corrupção não quer dizer botar dinheiro no bolso, não. Tá certo? Quer dizer, fulano praticou um ato de corrupção, ou assim, sabe? Não quer dizer que sempre é no sentido de roubar, né? Do roubo, de botar no bolso e enriquecer e tal, não. Muitas vezes é até para manter-se no poder ou para ganhar o poder, né? Porque a gente só pensa em corrupção quando botar dinheiro no bolso ou dinheiro na cueca de um senador aí que foi visto agora e tal, e pediu licença e o Senado passou a mão, tá certo? Flanelinha, né? Ainda botou o filho, que é suplente lá no Senado. Um negócio horroroso, né? Mas as pessoas costumam falar, isso é o Brasil. Isso não é o Brasil. Isso sabe, isso não podia ocorrer, mas infelizmente acontece. Não é só aqui também, não, né? Não é só aqui, não. Se a gente for ver a corrupção americana, das grandes empresas, junto aos presidentes americanos e outros chefes de Estado, e ver de outros países, nós também vamos ver a mesma coisa. O tratamento é que é diferenciado, né? Mas, infelizmente, a gente
tem esse costume de dizer que isso é Brasil, né? Então, claro está que, tratando-se de política, da arte da política ou da ciência política, muitas ações dos governantes, seja os de hoje ou do passado, pode ser encontrado nos textos de Maquiavel. Mas não quer dizer que as sugestões de Maquiavel sejam acatadas pelos nossos políticos. Há exceções, destacando-se, por exemplo, Mussolini, que chegou a prefaciar uma edição da obra de Maquiavel na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, né? E Saddam Hussein no Iraque, entre outros, né? Mas não podemos confundir o jogo político dos políticos que conhecemos hoje com ações deliberadamente retiradas de Maquiavel. No século XX, fizeram e fazem o mesmo com a obra de Marx. Maquiavel era republicano, desejava o bem do povo e queria a unificação da Itália, explorada pela França, principalmente. As pessoas, mesmo das academias, retiram trechos seus do contexto e arrotam conhecimento, geralmente para criticar Maquiavel. O que devemos saber é que não há inocentes no poder, não é? O que nossa moral exige é que sejamos uma mesma pessoa, agindo da mesma forma, na política ou fora dela. Isso é impossível. Impossível. Aquilo que consideramos uma mentira nas nossas relações pessoais, em política, é o que pode ser dito naquele momento. Você usa estratagema, estratégia, você usa das conveniências, você usa do pragmatismo, né? Então, você não pode considerar um discurso político, né, de um ator político, com um discurso de amigos, como nós aqui, por exemplo, né? O que ocorre frequentemente é que nós não estudamos política, né? Na escola, nós nunca estudamos política. Não entendemos de política. E analisamos a política e os políticos como se estivéssemos nos referindo aos atores e não aos personagens reais. É aquela história das pessoas simples confundirem o personagem com o ator e agredir os atores, as pessoas, né? Nas ruas, por conta de seus papéis na TV. Nós já vimos isso, de Donato, Astrogildo. Quem está aí que é mais velho um pouco? Acho que só nós, hein? Que até o Ed, que está de cabeça russa, é mais novinho. Mas tudo bem, a gente já viu, eu no Rio de Janeiro, atores serem agredidos, né? Por pessoas que assistem novelas e eles faziam um papel que as pessoas não gostariam deles, né? Do personagem, e batem nos atores, confundem os atores com o personagem. Com esse tipo de visão, fica difícil entender Maquiavel. E fica fácil, cômodo até, achar que todo político perspicaz e que tem autoridade é maquiavélico. E é isso que a gente diz, fulano é maquiavélico, né? É capaz dessa astúcia, dessa inteligência, dessa sagacidade, né, e tal. Ele é maquiavélico, né? Faz um mal. Um fato, no entanto, deve ser ressaltado. Um governante que não usa a força quando necessário, o chamado bonzinho, causa prejuízo à comunidade. Isso segundo ele. E faz gerar e crescer os desmandos, a corrupção, etc. Porque silencia, porque acomoda, não é, situações e tal. Ou então, um governante que é mau causa danos à comunidade, faz gerar a violência, a corrupção, etc. Quer dizer, os dois tipos têm vida curta, vão para o lixo da história, tanto o bonzinho quanto o malzinho, segundo Maquiavel. Para concluir, é interessante informar os nossos amigos que estão vendo a gente agora, a mim, né? Muito obrigado. A unificação da Itália foi um processo de união entre os vários reinos que compunham a Península Itálica após a expulsão dos austríacos. Olha, era o Império Austríaco, né? Depois Austro-Húngaro. E só ocorreu o que Maquiavel desejava em 1500, só ocorreu em 1871. Com o liberalismo trazido pela Revolução Francesa, os movimentos nacionalistas italianos lutavam pela unificação política do país e foram muitas derrotas sofridas,
né? Até a Revolução de 48, o sonho de se tornar um país parecia enterrado. A partir de 1850, no entanto, a luta se reacende com o ressurgimento, chamou-se ressurgimento mesmo, o movimento da Unidade Nacional, ressurgimento. O coordenador do movimento pela Unidade Nacional, que era Camilo Benso, o conde de Cavour, né, que estava à frente desse movimento chamado ressurgimento. Cavour era o primeiro-ministro do reino da Sardenha, única região que adotava a monarquia constitucional como regime de governo. Deste reino partiu a liderança política que faria a unificação dos demais reinos da Península Itálica, liderando, né, a expulsão dos austríacos e, posteriormente, combateria os franceses. Em 1858, o reino da Sardenha assina com a França um acordo contra o Império Austríaco. Neste momento, destaca-se essa liderança de Cavour. Um ano mais tarde, começa a Primeira Guerra da Independência contra a Áustria, com apoio militar da França. A guerra contra a Áustria terminou com as batalhas de Magenta e Solferino. A França retira-se da guerra depois que a Prússia ameaçou impor uma intervenção militar, e o Reino da Sardenha foi obrigado a assinar um tratado de Zurique em 1859. Você vê a dificuldade para aquilo que Maquiavel sonhava em 1500. Isso nós estamos falando em 1859. Olha só. Ficou estipulado nesse acordo que a Áustria permaneceria com Veneza, mas cedia a região da Lombardia ao Reino da Sardenha. O tratado previa ainda que os franceses ficariam com os territórios de Nice e de Saboia. Ou seja, pode ter a Itália sim, tudo bem, mas esse pedaço aqui é meu e aquele pedaço é de fulano e tal, e foi assinado um tratado nesse sentido. Uma guerra paralela, aí é que entra uma personagem bastante conhecida de vocês, meus amigos, e nosso, numa guerra paralela, movida por Giuseppe Garibaldi, que casou-se com a Anita Garibaldi, né, conhecida, resultou na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Módena, além da România. Os territórios foram incorporados pelo reino da Sardenha após a realização de um plebiscito em 1860, quer dizer, um ano depois. Surgia, assim, o reino da Alta Itália. Também em 1860, Nápoles foi conquistada, após o ataque de Garibaldi ao reino das Duas Sicílias. A importância de Garibaldi, que a gente estuda aqui, na verdade, a gente ouve falar, né, em Anita Garibaldi, e já fizeram filme, e fizeram, acho que novela, fizeram seriado, etc. e tal, por causa do Garibaldi, né? Ela torna-se uma revolucionária por causa de Garibaldi. Mas ele teve uma importância enorme na Itália, enorme na Itália. Os estados pontifícios foram estabelecidos na mesma época, e o movimento resultou na ligação entre a parte sul e a parte norte da Itália. Em 1861, foi criado o Reino da Itália. Faltava, contudo, anexar Veneza, que ainda era ocupada pelos austríacos, e Roma, onde o imperador Napoleão III mantinha tropas para a proteção do Papa Pio IX. Se antes a França foi aliada da unificação, veja bem, agora a França era contrária ao movimento, por temer o surgimento de uma nova potência em suas fronteiras. Você vê como que as coisas dão volta e como que o jogo de interesses, daí o Maquiavel está sempre falando, você tem que ter virtude, astúcia, sagacidade, inteligência, e tem que ter um pouco de sorte para poder fazer esses movimentos. E também aquela frase que eu citei dele, você tem que ousar, quem não ousa não vence. Foi o caso que fez Garibaldi, né? Você tem que ousar, e pode morrer por isso. Mas, se não fosse isso, ficaria do jeito que estava acordado entre a Áustria, a Itália, a chamada Alta Itália, e a França, né? Então, no movimento
paralelo, tá certo? Traçado pela Prússia, tentava promover a unificação alemã, que a alemã também não era unificada, a qual a França também era contrária. Então, a França tinha duas frentes de batalha, né? Contra a unificação da Itália, contra a unificação da Alemanha. E, para tanto, contava com o apoio da Áustria. As disputas culminaram em 1866, na assinatura do Pacto Ítalo-Prussiano, e um ano depois, em 1877, 11 anos depois, perdão, começava a Guerra Austro-Prussiana. Aliado da Prússia, a Itália recebeu Veneza, mas foi obrigada a ceder Tirol. Cedeu também Trentino e Istria para o Império Austríaco. Somente em 1870, quando explodiu a Guerra Franco-Prussiana, o exército italiano pôde entrar em Roma, devido à derrota dos franceses naquela guerra. Ou seja, eu falei 877 ali, errei, 867, né? Na assinatura do Pacto Ítalo-Prussiano. Então, em 70, explode a Guerra Franco-Prussiana, o exército italiano entra em Roma, né? Por causa da derrota dos franceses, e ao fim desse processo todo, você vê quanto tempo durou, a Itália unificada adotou o regime de monarquia parlamentarista. Quando Roma foi anexada, em 1870, o Papa Pio IX declarou-se prisioneiro na cidade do Vaticano e recusou o reconhecimento da unificação. Ele não aceitava a unificação da Itália. Em 4 anos depois, em 1874, o pontífice proibiu aos católicos que participassem da eleição que votaria o novo parlamento. Este desencontro entre governo italiano e Vaticano foi denominado de questão romana. O problema perdurou até 1920 e foi solucionado com a assinatura do Tratado de Latrão durante o governo de quem? De Benito Mussolini. 1920. Pelo tratado, o governo indenizaria, olha a sapiência dos caras, indenizaria a Igreja Católica pela perda de Roma, lhe concedia a soberania sobre a Praça de São Pedro e reconhecia o Estado do Vaticano como uma nova nação cujo chefe de Estado era o Papa. Tudo é impressionante como são as coisas. É impressionante como que são as coisas, como que se dá a história, né? Como que é importante também você pegar a história. Nós estamos falando em 400 e poucos anos, 450 anos, de Maquiavel e da sua luta pela unificação da Itália. A unificação da Itália só em 1871, né? E essa luta com o papado, que vai até 1920, quando, então, Roma ganha o status de Estado com a chefia do Papa. Não é? É como se fosse um país dentro de um país. É uma loucura isso. E, por sua parte, o pontífice reconhecia a Itália e seu governo como um Estado independente. Olha só a força do papado, a força de Roma. Então, Roma, que antes a gente conhece dos filmes, né, das histórias de arena, de guerras, de espada, de grandes exércitos, de conquistadores, etc., né, passou a conquistar parcela ponderável do mundo, né, pela palavra, pela força da palavra. Né? Conquistou pela espada, claro, na Idade Média nós tivemos muitas invasões e etc., tivemos aqui os povos nossos, nativos, né, que nós invadimos e matamos e assassinamos, etc. Foi pela espada. Mas passou a prevalecer a palavra. Então, hoje, o que é que prevalece? Não é a espada mais. Mas todo mundo reconhece. O mundo inteiro reconhece. O Roma como uma cidade-estado. Nunca foi a Itália unificada, mas você tem um estado dentro da Itália que é independente, que é Roma, né? Continua Roma dos Césares, não se chama mais Césares, chama-se de Papa.
é o que eu tinha para dizer. Espero ter contribuído com minha ex-aluna, maravilhosa aluna, Estefânia, que está nos assistindo e leu, acabou de ler agora, me disse, O Príncipe, né? Até por uma outra razão, não por essa transmissão. Agradeço muito a todos vocês, não vou citar nomes, eu vou esquecer uma porção, mas são as pessoas que são minhas amigas, e espero, né, ter contribuído com alguma coisa para o pensamento político, e principalmente do primeiro pensador político que queria ter um olhar científico, um olhar não moralizante, um olhar não sentimental, né, não amoroso, não dentro do prisma fortíssimo, na verdade, na época, que era o cristão, na época do renascentismo, que foi Nicolau Maquiavel. Espero ter cumprido a missão de hoje de Filosofando no Botequim. Desejo a todos uma boa noite e que, claro, o Flamengo vença domingo contra o São Paulo. Um abraço, muito obrigado por vocês terem nos assistido. Um abraço. Filosofando no Botequim. Argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira.